O que é ciência? Essa é uma pergunta que, desde os primórdios da humanidade, nunca foi fácil de responder. Se pesquisarmos no dicionário, encontramos palavras como conhecimento, saberes, raciocínio, dentre outras definições. Porém, desconsiderando as definições da gramática, a ciência é um propósito que existe na humanidade desde seu surgimento na Grécia Antiga e busca sempre o questionamento de tudo relacionado à existência das coisas e que almeja a evolução como um todo. Com o passar do tempo, a ciência evoluiu grandemente e passou a fazer parte de todas as atividades humanas. No século XXI, ela tem destaque nas áreas de tecnologia que, com o tempo, tornaram-se essenciais para as atividades humanas, pois englobam áreas como lazer, saúde, trabalho, marketing, dentre outras coisas. Os avanços tecnológicos permitiram otimizar atividades complexas e demoradas, transformando-as muitas vezes em algo instantâneo. Um exemplo disso é a ação de enviar um e-mail, que é algo simples e rápido e que substitui o uso de cartas, que levam dias e até semanas para chegarem ao seu destinatário. Além disso, as evoluções científicas também permitem mudanças que, além de simplificarem as coisas ou automatizá-las, buscam também reduzir danos ambientais causados por diversas atividades. Como exemplo disso, temos os veículos elétricos, uma tecnologia que, ao contrário do que muitos pensam, não é nada atual. Um dos primeiros registros de um veículo elétrico com motorista foi em 1881, um triciclo criado pelo inventor francês Gustave Trouvier. No início do século XX, os veículos elétricos eram bem populares, cerca de 30% dos carros dos Estados Unidos. Porém, eles começaram a perder cada vez mais espaço com o início da produção do Ford Model T. E isso perdurou por muitos anos. Muitas vezes as empresas tentavam fabricar novos carros elétricos e acabavam falhando, porque na época os carros eram pesados e tinham autonomia baixa. Porém, atualmente os carros elétricos voltaram à tona com a missão de substituir os carros a combustão interna, devido à atual preocupação com o aquecimento global e seus efeitos ao meio ambiente. Mas infelizmente, nem tudo são flores. Os carros movidos a eletricidade ainda têm muitos impasses, como o peso das baterias e o tempo alto de recarga, além da poluição gerada na fabricação das baterias, que são feitas de elementos de terras raras, como lítio, níquel, cobalto ou grafite, que só existem abaixo da superfície, e a geração de energia que nem sempre é limpa. Em suma, apesar de todos os problemas existentes relacionados a resíduos de bateria, os carros elétricos representam grandemente o propósito da ciência para a humanidade, pois mostram que, mesmo ainda não perfeitos, esses protótipos demonstram um grande avanço em relação aos antigos modelos a combustão e vapor. Além disso, considerando as evoluções até o presente momento, podemos idealizar que um dia teremos a solução perfeita para as imperfeições nos meios de locomoção. Um exemplo disso é a trajetória da evolução da telecomunicação, que em seus primeiros protótipos do século XIX eram aparelhos elitizados e de difícil acesso à população. Porém, com o tempo, as evoluções tecnológicas transformaram os objetos antes caros e grandes em celulares que cabem no bolso e são acessíveis à maioria, além de carregar uma potência de processamento equivalente ou até mesmo superior a um computador da NASA na época em que o homem foi à Lua. Voltando no assunto dos automóveis, devido às necessidades de mudanças, a maior parte das empresas do ramo automobilístico planeja o próprio futuro pensando na eletrificação. Exemplo disso é a gigante alemã Volkswagen, que afirma que deixará de fabricar carros movidos a combustão até 2035. Isso se aplicará inicialmente à Europa e futuramente ao resto das filiais da empresa espalhadas pelo mundo, fato que comprova as futuras tendências das evoluções científicas. Considerando as premissas, motivações e fatos históricos, podemos ver o propósito da ciência como a gestão aprimorada de recursos para a preservação do meio ambiente e manutenção da humanidade.